Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da All Collections BR aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review. Hoje de uma figura de lançamento da Demonic Outfit, Scarlet Martial, ou para quem já está mais familiarizado, Goku Kaioken da DF. Essa figura que chamou bastante atenção desde o seu anúncio lá na página do Instagram da Demonic Outfit. Mas antes da gente continuar a review aqui, eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês. Já somos mais de 1K aqui no YouTube. Eu estou bastante feliz, estou realmente feliz. Quero agradecer a todos vocês aí que vem acompanhando o canal desde quando começou, a galera que está chegando recentemente, você que está chegando através desse vídeo, um muito obrigado. Eu estou aqui realmente muito agradecido a todos vocês. E pode ter certeza que está vindo muita coisa boa para todos nós aí. Como eu disse, essa figura que chamou a atenção, que para mim também foi em questão das cores. A Demonic Outfit trouxe um diferencial nas cores. E também, eu acho que o que mais chamou a atenção ainda foi o item extra que vem aqui nessa figura da Demonic Outfit, que ela usou como uma estratégia de venda ali, que ela não é boba, aproveitou a oportunidade que a Bandai sempre deixa escorregar, né? Aí a concorrência vai lá e pega para ela a ideia e lança e aproveita a oportunidade. E com esse Goku aqui não foi diferente. Eu fiz a compra dele na AliExpress, tá? O link vai estar na descrição. E lembrando como informação, a Demonic Outfit usou como base, né, de referência, o Goku Kaioken da Bandai, porém exclusivo da Walmart, você só encontra nos Estados Unidos. E assim como a gente sempre faz aqui no canal, se eu não tenho a figure, eu vou deixando os comparativos por fotos aí de outros colecionadores que fazem a comparação entre elas. Vai estar rolando aí através da review. Mas que mesmo a Demonic Outfit usando como referência, ela não apenas copiou e colou. Ela trouxe uns diferenciais aqui, que normalmente a DF faz isso, né? Ela sempre mexe uns pauzinhos ali nas figuras. E com esse Goku não é diferente, que eu achei bastante atencioso essas mudanças que eles fizeram ali entre o Goku da Bandai com esse deles, tá? Então vamos começar aqui pela caixa. Já podemos ver que ela é padrão da Demonic Outfit, né? Em questão de cores e de artes. Aqui sempre coloco aqui naquele estilo de exclusivo de evento da Bandai, que eles podem meio que esconder a figura aqui de falar que não é o Goku. Aqui é o nome, algumas poses do protótipos. Essa caixa aqui é muito compacta, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tô com a caixa do Trunks, que é padrão da Bandai em questão de tamanho. E olha aqui para você ver a diferença, né? A espessura é a mesma, porém a altura e a largura, ó, ela é mais baixa e menos larga que o da Bandai. Isso é bem interessante, que ela fica mais compacta ainda. E outra coisa também, vocês podem ver o nível que veio a caixa. Veio excepcional, tá? Eu comprei na AliExpress, o link vai estar na descrição. De um vendedor que é muito referência em questão de vendas de figure. Eles mandaram super rápido, uns 2 dias depois que a figure lançou. E não tem um detalhe sequer, parece que eu comprei numa loja. Pode ver também que não tem aquele adesivo colado, que normalmente vem da AliExpress. Eu recomendo demais esse vendedor. Dito isso, então vamos focar aqui agora na figure. Vamos tirar ele da caixa e vamos conferir a figure. Pronto, fora da caixa, sem a tampa do blister, já podemos ver aqui que, cara, eu achei bem interessante essa cor deles, tá? Que nem eu falei que vocês, ele usou referência do exclusivo da Walmart, da Bandai. Mas sabemos que tem aquele Goku todo perolizado, né? Que a gente até brinca falando que foi feito dentro de uma panela de fritura de pastelaria. Tão brilhoso que o bicho é. E que com esse exclusivo da Walmart que a Bandai tinha feito, ela meio que atualizou, né? Mudou ali as expressões ali dos olhos do Goku. Deu um upgrade e, como eu disse para vocês, é referência aqui para essa figura. Vamos acompanhar agora os itens que veio nele. Podemos ver aqui que ele veio com 2 expressões faciais extras. Uma séria que já vem nele. Aqui ele olhando para a esquerda do seu vídeo com raiva, com os dentes cerrados. E aqui olhando para a direita do seu vídeo com a boca aberta, gritando, com raiva também, né? E aqui reparando, ele veio com 2 head scoop. Uma com Kaioken ativado, cabelo todo em pé aqui. E a outra com cabelo forma base do Goku, porém nas cores do Kaioken. As mãos são praticamente o que vem sempre nos Gokus aí. E que são 4 pares de mãos extras. 5 com a que já vem nele de punho cerrado.
Então, uma variedade boa aí de mãos para poder fazer as poses com Goku. E aqui o que chama bastante atenção referente a esse Goku da DF é esse item esse aqui que veio pro Vegeta 24.000 da Bandai. E que logo mais pra frente a gente vai conferir a qualidade e o teste no Vegeta, tá? Todos os itens conferidos. Agora com a figura vamos conferir as articulações aqui e alguns detalhes que eu já vi na figura em si. Ó, a Head Sculpt aqui tá bem bacana, tá? Eu gostei. Não tô vendo muita falha expressiva. A gente pode ver que tem algumas marcas aqui, mas é de boa, tá? Não me incomoda. Outra coisa também, não sei se a câmera vai pegar aqui, ó, mas tem um pouco de rebarba ali no queixo dele, que eu acho que se dá uma lixada sai, mas é bem pouco, não me incomoda, é bem de boa. Articulação na cabeça, e a gente já pode ver que é padrão DF, né? A gente sabe aí que parece que esse cachorrinho de porta-mala de carro, né? Que é normal aí, pelo menos das figuras que eu sei, que eu tenho, que é o Goku base 3.0 da Demonical Fit também, é a mesma coisa. Articulação no pescoço, ele olha bem para baixo. Para cima também você consegue olhar bastante, tá? A articulação no pescoço aqui tá bem rígido. Você tem que fazer uma certa força para poder articular ele, tá? Outra coisa também que vocês podem reparar é a diferença de cor que tem no peitoral aqui pro pescoço do Goku, tá vendo? Olha para você ver. Um pouco de diferença que tem entre as cores, mas é bem pouco, tá? Outra coisa também que não me incomodou foi isso. Esse é meu primeiro Goku 2.0 que eu tenho, então eu acho um pouco estranho essa articulação aqui das mangas, sabe? Essa forma de articular aqui. Eu tô achando meio estranho, mas eu sei porque eu não tenho costume. Porque eu sei que todos os outros Gokus são assim, da Bandai, tá? Mas aí você consegue aqui jogar um pouco para fora a manga e deixa um pouco mais alto o braço. E outra coisa que eu reparei, que eu não sei se o Goku da Bandai é desse jeito também, é a questão das mangas aqui do ombro, tá vendo? Porque esse ombro aqui, essa parte de trás é solta, tá vendo? E presa aqui na frente. E esse aqui, o braço direito do Goku, à esquerda do seu vídeo, tá vendo? Ele é solto aqui na frente e preso aqui atrás, sabe? Ele é o inverso daqui. Não sei se é assim na figura original, né? A figura da Bandai, mas eu acho que é questão de adaptação mesmo com esse Goku. Aqui a gente pode ver que você tem uma certa liberdade com o ombro, né? Articulação, ó. Você tem uma articulação borboleta. Jogar o braço um pouco para frente, tá? Não muito. É 2.0 com as suas limitações. Você consegue subir e descer o ombro. Consegue rotacionar o braço ali em torno do ombro. Articulação no bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Tá? Articulação no punho também. Outra coisa de detalhe que eu também reparei, ele veio com a rebarba bem pequena aqui na manga. Acho que tá dando pra ver, né? Mas bem pequeno mesmo. Acho que dá uma lixadinha também resolve aqui, mas é muito, muito pequeno mesmo essa rebarba, tá? Ele tem essa extensão de abdômen para poder ajudar mais ainda na articulação da figura, tá? Articulação na cintura, articulação aqui nas pontas da faixa dele, assim como no original. A articulação na perna aqui é muito boa, pode ver que vem bem para frente a perna dele. Para trás também, excelente, para você ver o tanto que vai. Para os lados já tem a limitação do modelo de articulação usado no Goku, mas aqui você também consegue jogar a perna um pouco para o lado também. Você tem rotação na coxa, tem uma articulação dupla no joelho, porém fica esses gaps aqui bem esquisitos, né? Mas tradicional dos 2.0. Não tem articulação na canela, é fixa. Articulação no tornozelo e na ponta do pé. Agora, trazendo o diferencial desse Goku da DF com o Goku da Bandai, não sei se vocês já repararam nas imagens que foram rolando aí no vídeo, é o seguinte: os kanji, que são esses símbolos que o Goku usa no kimono dele, pode ver que o da DF é diferente da Bandai. Que é aí que eu falei para vocês que eu achei interessante o que a DF fez. É o seguinte: esses kanji que a DF usou aqui no Goku são referentes à saga dos Saiyajins. Não é à toa por isso que vem o Saiote do Vegeta, tá? Eles fizeram a troca. Aqui você pode ver que ele está usando o kanji do Mestre Kami e nas costas do Senhor Kaiô. E reparando nos kanji do Goku da Bandai, ele já está usando o kanji próprio dele, o kanji do Goku,
que ali na parte de Namek para frente, ele já se considera se autotreinado. Então ele usa o próprio dele. Tanto que é a única aparição do Goku, pelo menos as informações que eu tive aqui, que eu pesquisei, tá, galera? Que ele usou esse símbolo do Mestre Kaiô na luta contra o Nappa e contra o Vegeta. Eles deram atenção de trazer o Saiote referente ao Goku dos Saiyajins. Então eu achei muito interessante mesmo, muito atencioso da DF ter trago essa diferença. É mais um motivo da DF trazer os colecionadores para ela. Ela não é boba, é isso que eu tô falando. A Bandai dá mole, dá oportunidade para concorrência, eles vão lá, mexem os pauzinhos deles e traz essa diferença para nós, que realmente é bom, né? Que a gente tem outras soluções aí de não ter que ficar só esperando a Bandai, tá? Então eu vou fazer a troca rápida aqui da Red Scoop dele para a gente já conferir o Saiote no Vegeta, tá? Para não ficar muito extenso. Aqui eu vou tirar aqui. Vamos colocar essa Red aqui. Pronto, encaixado. E aqui, não sei se é porque é novo, né? Porque a outra Red já vem encaixada no Goku. Que essa Red, sim, tá bem mais rígida, olha pra você ver. Não tá tão mole quanto a outra. Eu não vou estar trocando os itens de mão, galera, porque a gente sabe que é a mesma coisa. Vamos focar aqui no item do Vegeta, tá? Vou pegar aqui. Aqui eu vou deixar o Goku de lado e vamos focar aqui. Agora chegou o momento, acho que mais esperado do vídeo, né? O Saiote do Vegeta. Vamos conferir aqui como é que ficou. Podemos ver que já é de borracha, tá? Olha, totalmente de borracha, tá? Bem maleável ela. Podemos ver que tem totalmente um detalhe, um capricho do rabo aqui do Vegeta. Pode ver que é alto relevo, tem textura e tudo. Aqui o Saiote também tem textura. Você vê aqui a divisória entre elas, esses riscos, né? Muito bacana mesmo, aqui a parte de trás da cauda. Cara, bem interessante. Agora eu vou pegar o Vegeta aqui e vamos conferir como é que ficou. E tá aqui o brabo, o mito. Galera, pode ver que ele tá com plástico, tá? Que é o seguinte, eu comprei esse Vegeta só para poder gravar esse vídeo, tá? Lógico, era um Vegeta porque eu acho ele extremamente lindo, tá? Eu acho que é uma das melhores obras aí que a Bandai fez. Tem uns trenzinhos ali que incomoda, mas eu gosto demais desse Vegeta. Queria ter na coleção, mas não agora. Eu não ia comprar ele agora, mas eu ia trazer esse Goku da DF. Eu falei, mano, como é que eu faço? Posto foto de comparativo? Não, eu quero trazer a figurinha em mãos. Então pode ver que tá no plástico. Eu comprei na Sugotoys. Comprei semana passada, se eu não me engano. Só para poder trazer para vocês. Eu não sei se eu vou fazer a review desse Vegeta. A não ser se vocês me pedirem, se vocês mandarem bem nos comentários aí. Eu trago a review dele, tá? Comprei mesmo para poder fazer o teste. E agora já tenho na coleção. Que depois que você tá em mãos, você sabe que foi a melhor coisa que você fez é ter comprado esse Vegeta logo. Então eu vou fazer o teste, que eu vou tirar o plástico primeiro, né? E vamos fazer o teste para ver como é que fica. Que você tira a parte da cintura, fácil, puxou, encaixou aqui, encaixa aí. Olha isso daqui. Se deixar ele com os braços cruzados, então, você já imagina como é que fica. Eu não vou fazer para não tomar tempo do vídeo, mas olha isso aqui. E uma coisa que me chamou atenção aqui, galera, as cores batem, tá? Eu tinha visto umas fotos na internet que parecia que as cores não batiam, mas realmente bate. A DF deu atenção até nisso, tá? Você pode ver aqui que dependendo da iluminação, né, dá uma diferença de cor, mas é por causa das posições aqui dos LEDs no estúdio. Mas, cara, tá realmente lindo, tá realmente bom. Pode ver que fica certinho aqui, ó, o fim da cauda no popô dele. Cara, vamos ver aqui, ó, olha aí. Não limita nada na articulação do Vegeta. Olha. Olha isso aí. Cara, sensacional, tá? A DF mandou bem demais. Não só no Goku, que eu achei que mandou muito bem, mas também nesse Saiote do Vegeta, que é essencial, é fundamental. E o excelente que a gente pode usar tanto na fase Namek quanto dos Saiyajins com esse Saiote, né? Agora, galera, em questão de durabilidade, só o tempo dirá, tá? Se a gente sabe que é borracha, lógico, eu acho que a maioria de vocês, a maioria dos colecionadores, não deixam as figuras no sol, por vários motivos. A gente sabe que para danificar pouco custa. Olha, me parece uma qualidade boa de borracha, mas só o tempo dirá, né? Se é durável ou não, se pode trincar ou não. Mas eu acho que se você deixar exposto, mas de forma certa, né? A durabilidade deve ser aí muito boa. Vou pegar o Goku aqui. Tá aí, os dois Saiyajins prontos para cair na porrada. Eu vou dar um corte no vídeo e voltar para a análise final para a gente finalizar o vídeo, tá?
Segurei. Voltamos, pessoal, para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Goku Kaioken da DF. E, de primeira instância, já quero deixar para vocês aqui que não podia deixar diferente o Vegeta do lado do Goku. Nessa maravilha aqui. Eu tinha deixado aqui atrás, um pouco mais atrás, mas aí ele tinha perdido um foco. Falei, não, esse Vegeta tem que estar do lado, porque esse item é essencial para a figure. Diferencial também que a DF trouxe nesse Goku dela. Então vamos lá. Já quero dizer para vocês que eu não tenho nada contra essa figure, tá? Não achei nada de ruim nela. A única coisa que eu trouxe para vocês aqui, né, que são essas rebarbas que tem, mas vocês viram que é muito minimalista, muito pequena. Aqui, nessas poses, você jamais vê. É só quando você vê perto. E também foram poucas, né? Foi aqui, pelo menos que eu reparei. Aqui na ponta da manga, bem pequeno. Aqui no maxilar do Goku. E também nessa expressão facial dele aqui, gritando, olhando para a direita do seu vídeo. No queixo dele aqui, ó, tem uma rebarba bem pequena também. Que com certeza, se lixando essas três, sai. Mas é tão pouco que eu acho que a gente não deve nem ter o trabalho. E talvez tenha a possibilidade de fazer cagada na figura. Então, a DF prometeu e cumpriu com esse Goku. Tá? Principalmente das cores, vocês puderam ver aí nas fotos comparativas. Que tá realmente bom. Tá bem similar mesmo o Goku Kaioken da Bandai, porque traz esse diferencial também, né? Que aquela primeira versão perolizada não é todo mundo que gosta, e tem essa versão aí um pouco mais fosca, essa cor Scarlet. Você só encontra nos Estados Unidos, então a DF trazendo isso, uma possibilidade mais fácil da gente ter um Goku nessas cores, eu acho sensacional. Vocês viram ali que praticamente não tem diferença nenhuma. E também essa maravilha que eles trouxeram aqui desse saiote no Vegeta, né? Olha aí. Eu nem vou ficar falando, senão eu vou ficar 3, 4 minutos falando só disso. Tem um outro diferencial que a DF trouxe, que eu tenho que repetir, é a atenção do kanji. Traz mais motivo ainda de ter trago esse saiote, mais um motivo de estratégia de vendas. Que esse Goku dela, por causa dos kanji e do saiote, representa a saga Saiyajins. O meu ponto de vista, a gente fala assim, Demonical Fit é bootleg. Eu sendo bem sincero pra vocês, eu não considero a Demonical Fit um bootleg. Lógico, em questões governamentais, em questões de lei, lógico, é piratão mesmo, né? Se não é um produto licenciado, original, é pirata. Mas se a gente trazer assim, e aquilo, a Demonical Fit copia, mas não faz igual, que é o que ela fez ali, ela, né, pegou como referência, mas mudou o kanji. Não é igual aqueles bootlegs que a gente vê na AliExpress, que a galera só tira a logo da caixa e entrega uma extrema baixa qualidade, né, das figuras. Que a gente mexe um braço ali, o braço quebra, o braço solta. Então, eu realmente gostei. E agora vocês devem estar se perguntando, e aí, Paulo, vale a pena? Galera, vale a pena. Tá? Eu recomendo a vocês, aos fãs, pelos seguintes fatos. Primeiramente, o preço é muito atrativo, é muito bom mesmo. Segundo, se você não tem um Goku Kaioken, se você não gosta daquele Goku Kaioken da versão perolizada, que, se eu não me engano, é a primeira versão do Goku e ele também já não é barato, é uma solução gigantesca para você, que nem eu falei, principalmente se você não mora nos Estados Unidos, se você não tem um contato, prefere uma cor mais fosca, pula de ponta, pula de cabeça. Outra coisa também, se você já tem o Vegeta, ou não tem e pretende ter, e não tem um Goku Kaioken, é um custo-benefício gigante, que você vai acertar 2 coelhos numa cajadada só. Agora, é o seguinte, galera, se você tem o Goku Kaioken, seja a versão perolizada ou seja a versão do Walmart mesmo, e tem o Vegeta também, compensa comprar só por causa do saiote? Aí depende, tá, galera? Por quê? Tem uma empresa no AliExpress, eu já cheguei a ver, eu vou deixar um link na descrição se eu achar, tá? Que eles disponibilizam esse saiote, não é de borracha, se eu não me engano, é de plástico. Você monta ele, tá? Aí você vai encaixar no Vegeta, que disponibiliza os saiotes vendidos separado. E vem também uns stickers lá de Battle Damage pra você colar aqui. Acho que ele vem com essas ombreiras quebradas também para você poder trocar ele e deixar com Battle Damage. Mas a coisa é o preço, né? Aí depende da sua condição financeira, né? Se vale a pena você gastar um dinheiro só no saiote ou se compensa você comprar o Goku por causa do saiote, ficar com o saiote e vender o Goku depois. Querendo ou não, você vai recuperar um pouco da grana mesmo, que você perde valor. Mas se você conseguir o item, né, que aqui vocês puderam ver que é de alta qualidade, que eu acho, não sei, só o tempo dirá, pode durar bastante até por ser de borracha, não tem perigo de quebrar, né, sei lá, de acontecer alguma coisa. Então, lembrando, eu fiz a compra no AliExpress, tá, o link vai estar na descrição, tanto do Goku, recomendo demais a loja, falei pra vocês,
quanto desse saiote vendido separado de outra empresa. Aí vocês dão uma olhada lá se vale a pena ou não. Mas eu espero que vocês tenham gostado da figure. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você vai estar ajudando demais o canal. Espero ver vocês no próximo vídeo. E muito obrigado mesmo pelos 1000 inscritos aí. Quer dizer, a gente já passou dos 1000 inscritos. Agora o foco é os 2000, né? Vambora, que tá vindo muita coisa boa pra vocês aí. Fechou? Então é isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado, fui!